Olá, você que nos prestigia com o seu tempo e a sua atenção. Hoje, o episódio 78. Estamos aqui, eu, Guilherme Moscardi, Nívia Junqueira, Ivan Demarco, Tiago Nichini, três de São Paulo e um mineiro que foi exportado para Santa Catarina, em Blumenau, para falar de um tema que é um tanto quanto provocador. Tem filme falando do assunto, três que eu gosto muito, e vou falar no decorrer aqui, que é um pouco sobre juventude. O tema de hoje é a fórmula da juventude. Vamos começar então aí, passando a palavra para os meus super parceiros. Eu vou manter a minha tradição aqui de só ter mulheres na minha vida e começar passando a palavra para a moça do grupo. Por favor, Nívia, existe uma fórmula da juventude? Olha, confesso que quando você deu a ideia desse tema, me deu um medinho, viu? Porque ou é polêmico o tema, ou é polêmico, né? Porque quando se trata de evidência científica, nós que somos profissionais, a gente leva a sério. As pessoas, né, no geral, continuam buscando fórmulas mágicas. Então, eu lembro até o Ivan, algumas das palestras que ele deu, ele ainda falava sobre a questão da pílula, né? Se tivesse uma pílula mágica, onde a gente pudesse tomar e fosse a dose de exercício físico diário, que ia ser o maior sucesso. E é bem isso, as pessoas, a gente sabe, eu acredito muito que o exercício físico é uma das formas aí, uma das fontes, né, de prolongar a vida. Nós podemos ver isso tanto por estudos científicos, que melhoram tanto a parte da mente, quanto a parte do corpo como um todo, físico. E, inclusive, se a gente pegar pessoas de sucesso, pessoas que vivem durante muito tempo, o exercício físico está presente na vida delas. Então, é algo indissociável, assim, vamos dizer, de pessoas que realmente querem viver mais, ter mais qualidade de vida durante a velhice. Mas digo que é polêmico por essas questões todas que a mídia, que o mundo da estética, da moda e por aí vai acaba soltando. De pílulas a chás e por aí vai, né? Vamos viajar um pouco aqui, mudar de estado. E aí, Tiago, qual a sua opinião a respeito? Eu acho que existe a pílula secreta. Ela só a fórmula secreta, ela só é muito longa, né? Ela é durante uma vida inteira, manter uma qualidade de vida, alimentação boa. Parece bater na mesma tecla, mas não tem outra solução. Tem que bater na mesma tecla de ter uma alimentação saudável, horas de sono, fazer atividade física, sair realmente do sedentarismo, dar um show gigante no sedentarismo, porque vou fazer o processo inverso, então, vou até provocar o Ivan ali. Ivan, se não existe a fórmula secreta para longevidade ou da juventude, quais são os processos, então, para morrer mais cedo? É uma forma de pensar também, né? Então, continue no sedentarismo, se alimente mal, tem uma ingestão de bebida alcoólica alta, que você vai morrer mais cedo. Então, entram as escolhas de qual fórmula cada um quer, né? É uma discussão interessante, bem interessante, até porque do jeito que você coloca, dá a impressão que álcool ou preguiça ou comida gordurosa a gente come porque é ruim pra cacete. Não, as pessoas que fazem isso já extraem desse comportamento algum prazer, né, alguma satisfação, e não que eles sejam hábitos considerados positivos. E muito bom você ter falado isso, deu um tom assim de demonização de algumas coisas. De ironia também, né? E, claro, ironia sempre, irreverência sempre por aqui. Eu assim, né, mais uma vez, vamos lá, concordar com todo mundo, principalmente com o Thiago, que, pô, vamos lá, quer tipo, fazer o contrário, não quer ficar mais velho mais rápido? Então, exagera mesmo na bebida, faz zero exercício, toda oportunidade que você tiver de escolher uma comida mais saudável,
ou uma comida com mais gordura, com muito mais químicos e tal, escolha a comida dos químicos, aí a chance de envelhecer mais rápido, de fato, aumenta, né? Pensando agora no caminho da juventude, a gente muito fala, muito vê, muito fala, cada vez mais, eu acho, uma força. Essa é uma das forças que começou a crescer de algumas décadas para cá e não para de crescer, e está o tempo todo roubando a nossa atenção, nossos recursos, continue bonito, fique mais jovem, fique mais magro, a pele mais não sei o que, o corpo mais não sei o que lá. E não tem nada demais nisso, não tem nada demais, exceto fazer pacto com o demônio, que seria tomar anabolizante, exagerar em algum tipo de dieta, dessas dietas kamikaze e tal, quer dizer, exceto o pacto com o demônio, eu considero muito válidas todas as iniciativas, de exercício a procedimento cirúrgico, estético, que façam que as pessoas vivam melhor com elas mesmas, não só com a saúde e com elas mesmas. E tem um ponto que, já que a gente fala de juventude, tem um ponto que não dá para a gente negar, que é assim, estamos, principalmente no Brasil, estamos vivendo um momento de uma transição demográfica sem precedentes. Sem precedentes. Em 2016, o número de pessoas vivas no Brasil com mais de 65 anos superou o número de seres humanos vivos no Brasil com menos de 5 anos de idade. Além disso, nós estamos vendo que, mais ou menos na mesma época, se não me engano, 2015, 2000, né, pouco depois de 2010, a taxa bruta de natalidade no Brasil, que é o número de o número de filhos por casal, baixou, hoje deve estar em 1,7, ou seja, dois, né, um homem, uma mulher, um casal, não estão mais fazendo dois, estão fazendo 1, alguma coisa. Isso é até uma curiosidade, mas do ponto de vista estatístico, esse é um dos primeiros sinais quando a gente está estudando espécies ameaçadas de extinção. Estamos longe, muito longe da extinção. Aonde que o exercício físico, de fato entra para contemplar não só a moçada, mas principalmente a turma da transição demográfica, que a gente está vivendo mais em 30 anos, aumentou em 15 anos a expectativa de vida média do brasileiro ao nascer, né? Hoje a gente vive mais. Aonde que o exercício físico entra? Claro que a gente está pensando em beleza, claro que a gente está pensando em ser mais magro e tal, mas entra num troço chamado independência funcional. Ou seja, você poder fazer tudo aquilo que você quer fazer na sua vida sem depender de ninguém até o último dia de vida. E aí nós estamos falando de, sei lá, dirigir, nós estamos falando de estudar, né, coisas motoras, competências da mente, competências do pensamento, estamos falando de namorar, estamos falando inclusive daquilo que eu acho que é o mais interessante, é um teste super fácil de fazer. Cruza os braços, senta, levanta 3 vezes de onde você está sentado agora. Se você conseguir fazer isso hoje, beleza, e é bom você testar isso de tempo em tempo. Por quê? O dia que você não conseguir mais fazer isso sozinho é o dia que te levam para uma casa de repouso, ou então colocam dentro do banheiro alguém junto com você. Sentar e levantar sozinho do próprio vaso sanitário, me parece que é mais ou menos nisso que eu penso, né? Fórmula da juventude. Depende, porque daí dá para colocar uma barra no banheiro e você puxa para levantar. Mas algumas pessoas vai poder, né, fazer qualquer coisa só no seu banheiro. Então, sim, você está completamente certo, porque nem todo banheiro vai ter a barra. Quando eu fiz nem a todo mundo aceita a provocação, barra até cair, né? Sim, também pode acontecer. Quando isso não acontece, né, Ivan, a gente está mais suscetível a tombos, não é? Porque a gente vai perdendo, junto com a capacidade de se equilibrar, força, vai custando para a gente um tanto que a gente não se dá conta. E a maioria das pessoas que morrem depois de certa idade, depois da 7ª década de vida, quando não é de causas naturais, é por consequência de queda e fratura. A minha provocação nesse tema consiste que a pílula da juventude, ela ainda não existe. Muito embora existam cremes anti-idade que minimizam o efeito do tempo. O Ivan trouxe um dado muito legal dos procedimentos, né? Então, pensa que alguém que está lá com seus 50 anos e começou a ficar incomodado com o pé de galinha, pode fazer um mini lifting suave, fazendo de tempo em tempo, e deve fazer se for incomodado.
tem aqueles preenchimentos. Se incomoda, faz. Se não se incomoda, não faz. Mas a minha provocação consiste no seguinte: os jovens, de um modo geral, eles são mais ativos, eles se movimentam mais, eles são mais dispostos. Então, quando a gente traz sobre a ótica da longevidade, sobre a ótica da atividade física, vale a gente pensar um pouco que eu vou envelhecer e é interessante que eu esteja pelo menos mais ativo, mais disposto e mais dinâmico do que as pessoas da mesma faixa etária que eu. Assim eu vou estar mais jovem do que as pessoas da minha idade. Tem alguns jogos de videogame, alguns testes funcionais que comparam a sua idade com a sua idade motora. Não vamos entrar no mérito aqui desses testes, mas conta pra gente aí, eu vou inverter a ordem agora, já que primeiro foi a Nívia, depois o Thiago, depois o Ivan, vou propor ser o Ivan, o Thiago e a Nívia. Casos que vocês conhecem, ou de clientes de vocês, ou de amigos, parentes, que têm esse nível de disposição e, obviamente, que viaja para onde vocês acharem bacana. Eu quero ser jovem, mais jovem do que as pessoas da minha idade. Em que sentido? Não no sentido da aparência, tudo bem se me incomodar um dia, mas hoje de disposição e de vontade de viver, sem ir acumulando idade e diminuindo a minha vontade de fazer coisas. Fala aí, Ivan. Bom, dar um depoimento aqui, eu acompanho há praticamente 10 anos, 9 anos e alguma coisa, um cliente. Pegar ele como exemplo e talvez eu consiga derivar algumas coisas dali. Estou falando de um senhor vai completar esse ano, se não me engano, 70 anos, sobrevivente de um infarto, né, do miocárdio, e se passar na rua eu e ele andando, as pessoas vão achar que é ele que é meu personal. É um cara de um jeito de pensar exercício físico bastante pragmático, bastante cético com relação a uma série de novidades. Só para ter uma ideia, eu cheguei a propor alguns anos atrás alguns movimentos em que, além de fazer um avanço, né, aquele movimento em que você mantém um pé fixo no chão e avança o outro agachando, além de fazer só o avanço, ele faria flexão de cotovelo com um peso em cada mão. Ficou, né, fácil imaginar aqui. Ele virou para mim e falou: de jeito nenhum, eu não vou fazer passo de balé. Não vou fazer passo de balé. Né? Todo mundo que o encontra, já há muitos anos, todo mundo que o encontra não acredita que ele teve um infarto. Eu 2 vezes por ano recebo do médico dele um telefonema e o discurso é muito parecido sempre, não sei o que você está fazendo, continue. Né? Esse homem, ele dedica 2 horas da semana dele para que eu encha o saco, e de verdade mesmo, é muito preguiçoso. Chego lá e pergunto, como vai? Ele não é de falar muito, mas ele está sempre não está bem, sempre tem alguma coisa que não está muito legal, e ainda assim, ao longo aí desses 10 anos, só houve 3 situações, 3 sessões de treino, exceto uma ou outra que eu precisei, mas da parte dele, só houve 3 que ele se ausentou. Uma, ele estava realmente muito gripado, na outra, quando a mãe dele faleceu, e a terceira, eu não lembro qual que é. Então, quando você fala em disposição, eu acredito que as pessoas, principalmente se a gente fizer uma comparação jovem, adulto, idoso, sim, o jovem tem uma espécie de uma coceira, né, de uma inquietação, de alguma coisa lá dentro que convoca quase que naturalmente para o movimento. Uma criança, dificilmente você vai juntar um grupo de crianças, fechá-los num espaço, deixá-los em algum espaço e dizer, fica todo mundo aí tranquilinho, montando quebra-cabecinha. Não, as crianças naturalmente vão sair correndo. Acredito que à medida que o tempo vai passando, nós temos que considerar, e vou derivar só para esse lado e deixo a bola rolar para vocês aqui, a gente tem que considerar o desgaste mecânico da máquina. O corpo é uma máquina, num certo sentido, uma máquina mágica, maravilhosa. Quer dizer, se eu pegar uma folha de papel e rasgar ela, eu posso ficar olhando, mentalizando Jedi aquela folha de papel por 6 meses, ela não vai grudar. Se eu pegar um estilete e cortar o meu braço aqui, não precisa ser fundo, fizer um corte, agora no papo, daqui meia hora você já vai ver aquele sangue parar de escorrer, parar de
sei que, e daqui a um tempo aquilo ali virou uma cicatriz e olhe lá. Né? Então, o corpo é mágico, mas vamos pensar no desgaste da máquina. O desgaste da máquina realmente é uma coisa importante. Desgaste mecânico, articular, ósseo, cartilagem, os desvios posturais que as pessoas têm, que vão se agravando, vão às vezes limitando por dor e tal. E sim, talvez tudo isso esteja também muito ligado, seja talvez o mesmo tanque de gasolina que está ali a serviço de cuidado da parte mecânica, está também cuidando da parte da disposição. Não acho válido pensar que um critério significativo de estímulo para que um indivíduo com mais idade se movimente seja ele pensar, quero estar mais jovem ou mais ativo do que outras pessoas. Até porque, à medida que o tempo vai passando, você vai vendo pessoas que se cuidaram a vida toda e tiveram um AVC, e tiveram um problema cardiorrespiratório, e você vai vendo pessoas que nunca estiveram tão atentas e parece que a genética, que a vida foi generosa, ou continua sendo generosa com essas pessoas. Né? Não que a gente não deva se cuidar, mas eu acho que essa comparação ela é um pouco, ela não faz eco pro indivíduo mesmo que está me ouvindo aqui, tá falando, pô, esse cara tá falando alguma coisa maluca aí. Então, mas o que faria eco, então? Faria eco assim, sentou e levantou do vaso sanitário sem problema, 1-0. Né? Agora, o que você tem vontade de fazer? Eu gostaria de poder namorar sem dor nas costas. Legal, tá conseguindo? 2-0. O que mais? Eu quero poder subir as escadas do meu prédio, eu moro no 10º andar. Conseguiu subir? 3-0. É mais ou menos nesse sentido. Né? E claro que a estética, mais uma vez eu digo, sou super a favor, desde que não faça pacto com o demônio, sou super a favor de qualquer aditivo, dizem que não é, como é que é roubar, né? Fazer uma plástica, lipo, eu sou super a favor, não tenho nenhuma contraindicação, desde que isso não implique em prejuízos maiores. Um dado que me preocupa muito é que essa geração entre 18 e 24 anos é a primeira geração que faz menos atividade física que a geração seguinte, que é entre 25 e 30 anos. Então, se isso continuar, essa receita e essa onda, isso vai gerar uma geração bem sedentária e que talvez eles possam, eu não sei se eles têm uma zona de conforto maior por ter medicamentos ou até por citarem videogame como uma forma de sair do sedentarismo, e acaba que 99,9% dos jogos jogados no videogame não são os jogos que eles têm que se levantar e realmente se movimentar. Exemplos de alunos, a gente tem um monte. Tem um aluno meu que tem 43 anos, 2 hérnias de disco, uma cirurgia na coluna, e ele falava, poxa, eu tinha que planejar para colocar a cueca, tinha que fazer planejamento para colocar a cueca. E hoje ele coloca uma boa, sem pensar. E uma outra aluna minha que eu gosto muito da frase dela, a Marlise, ela já tem um pouco mais de 50 anos e ela é muito bonita e muito disposta e muito gente fina, está sempre sorrindo, está sempre alegre e tal. E sempre que a gente vai citar alguma coisa de idade, ela brinca assim, a diferença entre nós dois é que eu sou jovem há mais tempo que você. E eu gosto muito dessa frase dela, porque realmente ela tenta manter a juventude dela não só com atividade física, como também no comportamento dela. E eu acho que uma coisa vai interferindo na outra, né? A atividade física ajuda no comportamento, o comportamento ajuda na atividade física, e essa construção vai chegando no resultado final muito bom. Você vê o quanto ela é saudável e sempre disposta, principalmente. Certo, dona Nívia? Certo. Bom, eu anotei alguns pontos conforme que vocês falaram. Eu tenho uma aluna também, ela está com 75 anos agora. Ela já está comigo há um bom tempo também, mas ela não desce para academia de jeito nenhum.
Ela só treina na sala da casa dela, com os aparelhinhos lá que a gente tem, alguns equipamentos, e ela quase me mata quando eu passo para ela sentar e levantar da cadeira. Ela odeia esse exercício. Mas aí eu falo, é importante e tudo, e aí eu lembrei disso com o Ivan, falando dessa questão da autonomia, do sentar e levantar, porque é uma atividade que às vezes eles não percebem que não é só algo que está no chão, né? É levantar da cama, é levantar do sofá, de um carro, sair, entrar num carro, que às vezes já começa a ter dificuldade. Então, achei interessante a gente comentar disso, porque envolve toda essa questão de autonomia e de exercícios que as pessoas conseguem realizar no dia a dia. O treinamento funcional, vamos dizer assim, né? Não só a musculação como uma atividade de força e de resistência, que também é muito importante, principalmente para os idosos. Mas também para as pessoas mais novas. Eu tenho uma amiga que ela está com 28, 29 anos, a vida inteira foi sedentária, sempre esteticamente teve o corpo muito bom, então nunca se preocupou, né? Acontece muito, principalmente com mulheres. Se a mulher é magra, tem um corpo ok, dificilmente ela vai procurar uma atividade física, ela se contenta com aquilo. E aí, com 28, 29 anos, ela teve uma dor nas costas muito forte, de ficar umas 2, 3 semanas, tomou até morfina e nada, foi ver, estava com 3 hérnias de disco com essa idade. E aí, por sorte, ainda brinquei com ela, ela começou a namorar um amigo meu que é personal lá em Minas, ele passou o treino para ela e tudo, e assim, teve que necessitar disso para ela começar a fazer atividade física e enxergar a atividade física como algo, assim, fundamental na vida para a saúde e para, com certeza, ela, né, ter uma qualidade de vida melhor daqui para frente. Por outro lado, também temos a questão que o Thiago falou dos jogos. Esses dias eu peguei um motorista de Uber, e ele é motorista de Uber e faz educação física, tá para formar. E uma das coisas que ele queixou comigo é que tiraram da grade curricular os esportes de aventura e colocaram no lugar os esportes digitais, que se chama hoje, não sei, os de jogo de videogame. Poxa! E tiraram os de aventura e colocaram esse. Então, ele estava inconformado, e eu também fiquei inconformada. Eu falei assim, gente, inacreditável isso, né? E assim, ainda mais em São Paulo, que as pessoas até têm mais acesso, mais facilidade nesse tipo de esporte de aventura e tudo, porque tem lugares que realmente eu tive na faculdade, mas nunca precisei usar. Mas lembro do conhecimento e acho super interessante, super legal. Agora, os jogos ainda não entra muito na minha cabeça ter algo nesse sentido, porque realmente, como o Thiago falou, muitos deles não vão, né, tirando um Nintendo Wii, alguma coisa do tipo, não vai entrar nessa parte. Mas fora o acesso, né, Nívia? Fora o acesso, né? Quantas pessoas vão ter acesso a esse videogame? A gente tem uma gama de atividades físicas gigantesca fora do videogame, né? Exatamente. E assim, dei vários exemplos só para concluir que, assim, na minha opinião, eu vejo que ainda falta muito para o pessoal mais novo se conscientizar da importância da atividade física. Mas eu vejo, né, com a prática da minha área de personal e com os amigos que eu tenho ao redor de mim, tanto mais novos quanto um pouco mais velhos, só ali pela faixa, na hora que está começando a chegar perto dos 30, que eles se conscientizam. Até uns 25, 24, é raríssimo você ver alguém pegando e falando, não, eu preciso de atividade física. É depois dessa idade que eles começam realmente a se interessar. Já vou voltar a palavra para você, Tiagão. A questão que vale a gente refletir é que uma vez eu ouvi a frase de um aluno que envelhecer, essa história de melhor idade é o cara... Ele falou um palavrão. Guilherme, é horroroso, mas ainda é a melhor opção. E aí tem uma questão, sim, da gente poder ter ganho na loteria genética ou não. Tem a questão da gente ter sorte de algumas questões ambientais e morar numa cidade menos poluída ou não. Mas se a gente comparar 2 indivíduos, existem alguns estudos que fazem isso, pega irmão gêmeo univitelíneo, eu vi um com 2 mulheres, e a diferença do que os hábitos de vida dela proporcionam
as distanciavam em 6 anos de diferença. Além disso, para passar a palavra para o Tiago aí, a gente começar a rodar para o final já, a Elizabeth Blackburn tem um TED sobre ela, vou colocar o link no descritivo. Ela nos presenteou com um estudo que rendeu o prêmio Nobel de Medicina para ela e mais 4 cientistas sobre os telômeros, que os hábitos de vida prevalecem sobre a nossa genética. E tem um agravante ainda. A gente é capaz de mudar essa prevalência genética para as gerações futuras. Então, nós somos responsáveis. Vou envelhecer, quero evitar desgastar muito, já usei muito a máquina, e pretendo amarrar meu cadarço sem dobrar os joelhos até os 83 anos, como eu já vi um senhor fazendo. Vamos aí para a última rodada e aí a gente fala o que fizemos para ficarmos ativos, Tiagão. Eu queria... Foi curioso que os 3 exemplos dados, ou até mais de 3 exemplos dados, sobre como as pessoas resolveram fazer atividade física, ele veio da dor, né? O meu aluno foi de não conseguir nem colocar a cueca, a da Nívia teve uma amiga com hérnia de disco, e o Ivan também, um aluno que infartou, e é muito importante a gente entregar nesse programa do show sedentarismo de que não precisa esperar isso acontecer, né? Não esperar ter esse gatilho tão drástico, fazer isso antes, né? Um parênteses rapidinho aqui, esse meu cliente, ele foi um atleta de remo na juventude e é um cara que, na ocasião do infarto, estava com hábitos negativos, estava bastante tempo sedentário e tal, mas tem bagagem, um cara que tem bagagem, foi atleta de remo por muitos anos. Guilherme tem razão, falou, qual é a alternativa que a gente tem se não for envelhecer? A outra alternativa não me parece tão legal, né? E aí, sei lá, juventude, o que seria juventude, né? Eu tinha contar um negócio engraçado, assim, bobo, mas engraçado. Eu tinha uma fantasia que na noite que eu virasse de 17 para 18 anos de idade, alguma coisa ia acontecer no meu corpo. Aí virou a noite, eu fiquei acordado, virou a noite, não aconteceu nada. Falei, será que é horário de verão? Né? E continua sem acontecer nada até hoje. Então, também tem essa coisa assim, qual é a linha da juventude? Né? Qual é o ponto a partir do qual você deixou de ser jovem? É a pelúcia branca na barba? É a quantidade de quilômetros que você corre? Né? Então, mais uma vez, eu gosto muito da ideia de que a gente deve se preparar, e nós, como profissionais de educação física, também intervir no processo de decisão, no processo de vida das outras pessoas, para prepará-los para quê? Para que haja independência funcional plena, ou seja, fazer tudo aquilo que você quer fazer, que você gosta de fazer, quanto tempo você quiser, quantas vezes você quiser, até o último dia da vida. Se isso acontece, me parece que a discussão juventude, velhice, idade adulta, idade aqui, ela serve para estudo, para biologia, para setar padrões, e olhe lá. Né? Pode fazer tudo o que você quer até o fim da vida? Pode. Tem como? Tem alguma outra alternativa a envelhecer? Tem. Tem como tipo apertar o stop. Mas não me parece uma alternativa muito bacana. Já emendo dizendo que eu não fiz nada nesse fim de semana, fiquei em casa, só estudando, trabalhando e retomando um monte de coisa que eu deixei de lado aqui. Então não fiz nada. Eu estou sedentário, deixando a barba crescer, pondo a barba de molho. Bom, final de semana, sábado e domingo, só trabalhei um pouquinho, também de atividade não, mas hoje já treinei aí, aproveitei um pouquinho o período da manhã, entre uma aula e outra, e um pouquinho a mais no período da tarde, fazendo aí de trás para frente agora, né? E queria, para finalizar aqui,
lembrar dessa questão do uso, né, do corpo e o desgaste, que até o Ivan falou no começo, que já é assim, tá acontecendo muito de aparecer para mim aluna, principalmente mulher, que sai de médico ou de nutricionista com indicação para fazer musculação devido ao baixíssimo nível de massa magra. Então, assim, praticamente não dá para dizer que não tenha, mas muito, muito abaixo, principalmente para a idade, pessoas de 20 a 30 anos. Então, a gente vê por aí também a questão do tanto que realmente as pessoas são paradas, de tanto que não fazem nenhum tipo de força, né, de nenhum tipo de esforço para quase nada. E a questão da minha aluna mais idosa que eu tenho, né, que é a de 75 anos, ela tá muito melhor que muito amigo meu novo. Tem pessoas que começam comigo que, sabe aquele abdominal, o infra, né, alternado, quando a gente vai alternando a perna, ela chega a perna próxima do chão e tem gente de 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, que não consegue fazer de jeito nenhum. Já sente dor nas costas e tudo mais. E a questão do uso e desuso, como falaram, acho que mais do que, né, tá de prova aí minhas alunas, essa amiga que estava com hernia de disco, que a gente vê muito na nossa área, as pessoas que usam menos são as que mais acontecem problemas de saúde, problemas articulares, problemas ortopédicos. Então, apesar do nosso desgaste com exercício físico, usar é sempre melhor do que deixar aí no sedentarismo. Muito bem. Tiagão já falou aí o que fez ontem, hoje? Eu fiz uma corridinha ontem e hoje eu carreguei muito açaí, viu, para minha loja. Um treinamento funcional muito bom. Inclusive, para empreender, eu recomendo ter uma boa qualidade de vida e um bom porte físico, que vai ter que lixar a parede, vai ter que carregar açaí, vai ter que carregar peso para um lado para o outro. Então, vale muito a pena manter uma atividade física saudável. Deixa a gente com mais liberdade até para empreender. É uma atividade física, né? Essas são atividades físicas. Pedreiros são, às vezes, muito mais definidos do que praticantes de academia. Eu ontem, domingo, fiquei curtindo a família, não dei nem 10 mil passos. A gente grava sempre domingo, segunda-feira à noite. Hoje de manhã eu fiz um treininho funcional, uma musculaçãozinha básica. E, Ivan, tá contigo aí os últimos 2 minutos para a gente acabar com o show sedentarismo. Já encerra o episódio. Legal. Vamos lá. Então, antes de fechar aqui, lembrei de uma coisa legal para falar sobre o desgaste da máquina. Ficou um pouco, né? Claro que tem outros motivos, mas muita gente sabe que os orientais parecem viver mais tempo do que os ocidentais, né? E foi sugerido, se não me engano, na década de 80, que isso acontece porque eles comem menos. Mas os caras falam, como assim comem menos? É porque cada vez que você come, principalmente a frequência que você come, você liga o triturador, liga a máquina digestiva, e quanto menos você fizer isso, mais tempo você preserva. Mais uma vez o desgaste mecânico. Bom, é o seguinte, está chegando no final mais um encontro de show sedentarismo. Quero agradecer você por estar ouvindo, ou porque você está assistindo e tal. E na semana que vem, fica com a gente aqui. O tema da semana que vem é super bacana. Nós vamos falar dos efeitos do exercício físico sobre o cérebro, os efeitos do exercício físico no pensamento, na memória, na atenção. Vai ser um barato. E se você, de alguma maneira, se motivou, se o fato de você ter entrado em contato com a gente aqui te deu um gás a mais para você fazer qualquer tipo de atividade física, pode ser subir um lancezinho de escada, uma corridinha, um exercíciozinho, a gente te encoraja e pede que você faça um registro fotográfico disso. Pode ser de você, bem bonitão, bem gatão, bem gatona, e marca a gente lá com a hashtag #ShowSedentarismoOficial. Tudo junto. Show Sedentarismo Oficial, a gente vai adorar saber de você, e quem sabe um dia a gente convida você para bater um papo com a gente, ou pelo menos menciona você aqui nos nossos encontros semanais. Mais uma vez, te agradeço aqui pela atenção, pelo tempo, pelo investimento de energia e de expectativa. Agradeço meus colegas Tiago, Guilherme e Nívia. Fica um beijo grande, carinhoso para as mulheres, um abraço forte para os rapazes. Até a próxima, valeu! Tchau, galera! Tchau!